Oi, gente! Tô aqui pra gravar meu primeiro vídeo no canal. Trouxe até um café pra você, pra gente conversar um pouquinho sobre essa fase que eu estou vivendo, que é a fase da gestação. Meu sonho é mesmo deixar tudo documentado aqui nesse lugar, porque a gente sabe que em redes sociais tudo se perde muito rápido. Lá no Instagram, onde eu tenho compartilhado a maioria das coisas, e a informação lá se perde, né, com muita facilidade. Então aqui vai ser um lugarzinho pra gente deixar tudo registrado, tudo documentado, para que eu possa viver depois e relembrar essa fase tão bonita com o meu neném já nos braços. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a descoberta da minha gravidez e também o meu relato sincero de primeiro trimestre. Eu já estou no terceiro trimestre, já era pra ter gravado isso muito antes, mas enfim, fiquei procrastinando, não sabia como fazer e resolvi somente fazer. E tenho bastante coisa pra compartilhar. Não digo vivo na memória, porque não dá pra confiar na mente de uma grávida, mas eu tenho bastante coisa anotada. E diariamente eu recebo lá no meu direct, no meu Instagram, pra você que não me segue ainda, Isa Pelisson, vários relatos de mãezinhas que acabaram de descobrir a gestação e perguntam muitas coisas pra mim, que são bem típicas de primeiro trimestre. Então eu pensei, tá na hora de gravar o meu relato de primeiro trimestre e poder, né, compartilhar informação, ajudar bastante gente que tá nessa fase. Lembrando que é a minha experiência, é o meu relato, cada gestação é muito única, inclusive cada gestação de uma mesma mulher é única. Primeiramente eu vou começar contando como que foi descobrir a gestação. Eu e o Piero, meu marido, nós já somos casados há 2 anos. Maternidade sempre foi um sonho pra mim, mas eu confesso que assim que eu casei eu tinha muito medo de tudo que poderia acontecer, essa nova transição na minha vida. Eu lembro que no início do casamento foi bem difícil, eu era muito apegada, né, à casa dos meus avós, com quem eu morava, então foi tudo muito difícil. Eu tinha muito medo de ser mãe já no primeiro ano de casamento, mas eu e ele, a gente sempre foi muito aberto a isso. E eu lembro que um dia eu fui na casa da minha avó e tinha várias crianças assim, as minhas primas brincando, e alguém falou, não sei se foi minha tia, alguém falou pra mim assim: ah, Isa, quando vier o teu neném. E aí eu fiquei pensando, nossa, tá na hora de fazer um neném. Porque eu queria muito que os meus avós, que foram quem foram responsáveis pela grande parte da minha criação, conhecessem o meu filho e que ele pudesse conhecer também, nem que fosse uma fotinho. E aí eu comecei, mas eu comecei de maneira mais intencional, a tentar engravidar, né? E já ali no primeiro ano de casada, enfim. E nada acontecia, eram testes. No segundo ano mesmo eu comprava vários testes de gravidez, eu sempre achava que tava grávida, mas sempre um negativo, e aí eu comecei a ficar preocupada com isso. Fui a ginecologista, já com essa intenção, né? Falei, olha, eu tô tentando engravidar, preciso saber quais são os próximos passos e tudo mais. E ela foi sincera, ela disse, olha, eu acho que você vai demorar um pouquinho pra engravidar, você vai primeiro tratar um problema que você tem, né, que é vaginismo. Depois a gente descobriu que era outra coisa, uma fisioterapia pélvica, e ela disse, olha, se eu pudesse te dar um conselho, eu te daria, não engravida agora. Eu lembro que eu saí assim, muito chateada, muito triste daquela consulta, e eu comecei a pensar, poxa, por que é comigo? Por que eu não posso engravidar agora? Por que é tão difícil? Enfim, né? Mas estava aliviada em saber que estava tudo bem comigo, que eu não tinha nada muito grave, nenhuma doença, né, que estava me impedindo. Mas a gente seguia tentando. E aí eu lembro que chegou ali em novembro pra dezembro, eu abri mão, assim, eu falei, ai, eu lembro da oração que eu fiz no quarto, assim, eu lembro de ter orado pelo meu ventre e de ter entregado, e de ter falado, olha, eu não quero mais ficar presa nisso, quando for pra acontecer, vai acontecer, não vou ficar mais comprando teste, gravando as minhas reações, eu gravava sempre no banheiro, se quando for pra acontecer, vai acontecer. E de fato, eu larguei de mão, sabe, eu falei, olha, vou focar no meu trabalho, vou focar em outras coisas. E aí em janeiro, a gente ia completar 2 anos de casamento, eu e meu marido. A gente foi pra uma viagenzinha, assim, bem intimista, pra comemorar esses 2 anos, que era um chalé super fofo. E a gente foi pra esse chalé, comemoramos os 2 anos, eu lembro desse dia, assim, com muito carinho, muito amor. E depois vocês vão entender o porquê, acho que vocês já entenderam, né? Só falar muita coisa. Mas eu lembro que isso foi em janeiro, dia 22 de janeiro. E aí a gente voltou, enfim. E nós tínhamos um acampamento. Eu e meu marido, a gente serve em muitos acampamentos, em muitos retiros e afins, né? E a gente tinha um acampamento para o feriado de carnaval.
que é o Joan. E pra nós esse acampamento tem um sentido, um significado bem especial, porque foi onde o Piero me pediu em namoro há 10 anos atrás, né? Então a gente tava bem empolgado pra ir, enfim. Mas chegou na semana do acampamento, que eu tive que arrumar mala, né? Aquela função toda, me deu um desânimo muito grande. Deu vontade de não ir, sabe? Eu falei assim, eu não quero ir, não tô com vontade de ir, acho que eu não deveria ir e tudo mais. Nesse dia, algo muito, muito especial aconteceu, sabe? Um dia antes de a gente ir, eu e meu marido, nós não tínhamos ainda um carro, nós tínhamos apenas moto, enfim. E um dia antes de ir pro acampamento, ele foi buscar o carro. Então a gente foi pra esse lugar, pra esse retiro de carnaval, de carro, né? Com o nosso primeiro carro. E aí eu lembro que alguns meses atrás, o Piero havia me dito assim, amor, no dia que a gente comprar um carro, tô engravida. E aí eu falei assim pra ele, nossa, nada a ver, até parece que as coisas materiais movem a mão de Deus, nossa, tem nada a ver isso aí. E ele falou, não, mas Deus conhece a nossa realidade, conhece o desejo do nosso coração, as nossas necessidades e afins. Mas enfim, passou. Na sexta-feira a gente pega o carro, vai pro acampamento. Chega no sábado, eu comecei a sentir muita cólica, eu já tava sentindo, tanto que eu levei absorvente, eu levei remédio pra cólica na minha mala, porque eu sabia que ia descer, pra mim tinha que descer naquele final de semana, não tava atrasada, mas eu sabia porque eu já tava com um pouco de cólicas, nada muito diferente do que eu sempre senti. E aí eu comentei assim com uma amiga, eu falei, nossa, eu tô com muita cólica, eu tô inchada, mas nossa, eu já tô assim há 4 dias e não desce e tal, né? Ela disse assim, foi assim que eu fiquei quando eu descobri que eu tava grávida. Daí eu falei, você tá grávida? Eu tô. E eu não sabia, porque ainda era segredo, enfim, né? Uma colega minha. E aí ela disse assim, eu tô grávida e eu acho que tu também. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E aí ela disse assim pra mim, olha, vamos pedir um teste? Daí eu disse, olha que loucura, o que tu vai dizer, né, pro pessoal da coordenação trazer um teste de gravidez pra dentro do retiro de carnaval? Ela, não, vamos pedir um teste, eu peço pro apoio, né, trazer, vamos fazer um teste. E aí eu aceitei. Nisso tudo, eu já tinha visto o vídeo revelação dela, como que ela tinha descoberto a gestação dela, então eu já tinha criado uma expectativa muito grande. Quando chegou o teste, eu falei, nossa, se der negativo, eu vou acabar os 4 dias, porque eu vou ficar muito mal. Mas eu vou entregar pro Senhor, porque não era vontade dele. Mas eu já vinha desse ciclo de, não era vontade do Senhor, mas há muito tempo, né, há 2 anos. Então, falei, vou mexer nisso de novo, mas tá bom. Trouxeram o teste, eu fui pro banheiro, aí fui eu, essa minha colega que tava grávida, e mais uma amiga que é médica, quer dizer, cursando medicina, né, e ela foi junto comigo. E aí elas ficaram lá esperando eu fazer o xixi no copinho, colocar o palitinho, né, era aquele teste mais simples mesmo. E eu lembro, gente, de dar tempo de fazer uma oração, assim. E elas disseram, deu? Eu disse, não, calma, elas então rápido. E eu coloquei e deixei ali, fiz uma oração. Quando eu olho o risquinho, vocês não têm ideia, assim, os 2 risquinhos estavam tipo, gritando, piscando. E eu, meu Deus do céu, como assim? Eu não conseguia conter a minha alegria, a minha felicidade em aquilo ser real, sabe? E eu lembro que eu saí do banheiro e até falei, gente, é verdade mesmo? E se não for? E a minha amiga falou, olha, existe falso negativo, mas falso positivo não existe, tu tá grávida. E aí no outro dia trouxeram mais um teste, aquele que aparece, né, digital, enfim, as semanas e tudo mais. E foi mais uma emoção, ler que eu tava grávida. E foi muito surreal isso. E aí eu comecei a me atentar aos sinais, né, que meu marido havia dito. No dia que nós comprarmos um carro, você engravida. A gente comprou na sexta, no sábado de manhã eu descobri que eu tava grávida. Nesse acampamento ele me pediu em namoro. E nesse que nós estávamos trabalhando, eu descobri a gestação, eu fui chamada pra fazer uma palestra, uma pregação sobre família. Enfim, né, antes de saber que tava grávida. Eu não desconfiei, minha menstruação não estava atrasada, eu não tava achando que eu tava grávida. Eu já tava grávida e eu não sabia. Então pra mim foi um presente de Deus muito, muito grande. E aí, fazendo as contas, nosso neném foi feito no aniversário do nosso casamento, lá em janeiro. E foi uma providência de Deus. Você que tá aí tentando engravidar, descansa no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. E você que tá aí, né, que tá grávida também, que tá pensando, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu acabei de descobrir essa gestação, não tava preparada. Eu quero dizer que não existe gestação planejada por homens. Não existe. Por mais que o casal ele esteja super organizado financeiramente, estruturalmente, psicologicamente, e diga, planejei a minha gestação. O homem, ele faz planos, mas quem determina é o Senhor. Existem muitas pessoas que fazem planos, que planejam gestação e elas não evoluem, porque não era plano do Senhor.
Então, se você tem aí um neném na sua barriga, no seu ventre, entenda, foi planejado no coração do Senhor desde muito tempo, desde muito antes da eternidade. Agora vamos para o relato de primeiro trimestre, que é quando o bicho pega, porque o primeiro trimestre é mesmo mais delicado, e eu acho que não é só delicado pelo fato de ser tudo muito novo, mas é delicado porque quem está de fora não consegue entender, porque você não tem barriga, você não parece estar grávida, e você tá ali com os sintomas assim, à flor da pele. Tanto que eu lembro que quando eu falava alguma coisa, as pessoas diziam, nossa, mas já? Como se assim, agora? Tu acabou de descobrir que tá grávida. Sendo que existem coisas que são próprias do primeiro trimestre, né? Que não vão acontecer durante a gestação inteira. Salvo algumas exceções de mães que vivem isso a gestação inteira, mas aí é outro caso. Bem, eu saí do acampamento, né? E na segunda-feira fiz o exame de sangue e já fiquei naquela pilha, né? Gente, e agora? Quem vai ser o médico que vai me acompanhar? A médica. Minha ginecologista não era mais obstetra, é só gineco. O que eu vou fazer da minha vida? Comecei a procurar bons profissionais e eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu não quero ir atrás de profissionais pela força do meu braço. Me apresenta as pessoas certas. E foi assim desde o início. Me falaram de uma médica, né, que realizava ultrassom, que era muito humana, muito maravilhosa. E ela me atendeu com todo amor e carinho. Eu estava com 5 semanas e 6 dias quando eu fui fazer o primeiro ultrassom. E ele é intravaginal, né? Então, como eu tinha aquele histórico de um possível vaginismo, eu tava com muito medo de sentir dor, de não conseguir fazer o meu primeiro ultrassom, de não conseguir ver o meu neném, me culpar muito por isso. E ela foi maravilhosa. Ela conseguiu fazer meu ultrassom, me deixou super calma. E aí consegui fazer meu primeiro ultrassom. Conseguimos ouvir o coração do neném. Eu acho que não teve, assim, sensação melhor e mais linda do que essa, ver ali materializado o amor, sabe, de um casal. Gente, sério, só quem vive isso pra entender e pra saber o que é, foi muito lindo mesmo. Ouvir pela primeira vez o coração do neném, saber que tava tudo bem, que ele tava evoluindo no lugar certo, que não tinha descolamento de saco gestacional, saber quando que ele ia nascer, qual seria o mês dele. Então foi muito emocionante, assim, né? E eu sou muito grata a essa médica, a doutora Luísa Poleza, atende em Balneário, inclusive. E aí eu pensei, pronto, achei minha médica. E aí ela disse pra mim, olha, queria tanto te atender, mas eu caso no segundo semestre, né, de 2024, e aí depois eu já emendo férias e lua de mel, viagem, e eu não vou conseguir estar presente. Mas eu tenho essa médica pra te indicar. E aí ela me indicou uma médica que também nota 10, assim, e foi indicação. Lembra que eu falei, Senhor, me apresenta as pessoas? E foi assim. E agora vamos lá pra um relato de sintomas. Fiz a ultrassom com 5 semanas e 6 dias, pois foi virar a 6ª semana. Sério. E eu falando pras pessoas, não tô enjoando, tranquilo. Gente, não dá pra cantar vitória na gravidez. Não dá. Não tem como fazer isso. Porque é uma caixinha de surpresas. Eu falei, não tô enjoando, tudo certo. Eu virei 6 semanas. Precisamente, 6 semanas e um dia eu enjoei. Eu comecei a enjoar. Um enjoo matinal, que eu não conseguia escovar o dente, eu não conseguia tomar água, eu não conseguia comer, eu não conseguia nada. Alguns alimentos eu não podia nem ver na minha frente. Frango. Hoje eu como, assim, um franguinho assado, olha lá. Mas frango é uma coisa que eu peguei, assim, um pavor, um terror de frango. Como porque eu sei que isso é necessário, né, enfim. Mas não é uma coisa que eu goste tanto. Ovo. Eu amava comer ovo de manhã. Peguei, assim, pavor do cheiro, da textura do ovo, enfim. Então eu comecei a enjoar muito. E eu lembro de uma semana, assim, do pico, de 8 semanas ali. Deu um pico, assim, de enjoo, de ficar com medo de vomitar. E só quem sente, só quem passa sabe o que é esse enjoo. Não é, eu comi uma coisa estragada, tô aqui enjoadinha. Não. É uma coisa que vem de dentro pra fora e que tu fica mole e ao mesmo tempo tu sente mal, porque tu pensa, cara, o neném não tá se alimentando, mas eu não consigo me alimentar. Então, coisas que me ajudaram muito nessa fase, né? Entrei em contato com a minha médica e ela falou, olha, tenta tomar o Meclin, que era um remedinho pra enjoo. Tomei na primeira vez, no primeiro dia, legal. Depois, fazia mais nem cócegas, então descartei. E aí ela disse, olha, eu tô achando que tá com azia. E aí ela me passou outro remédio, que era o Milanta. Inclusive eu tenho ele aqui, tá cheinho ainda, que é esse Milanta Plus antiácido. Eu tenho ele guardadinho, ainda tá cheio, porque eu sei que lá no final da gestação dizem que as mães tendem a ter mais azia, né? Porque tá bem pressionado, aqui o estômago, aquela coisa toda. Então eu tenho ele aqui ainda. Porém, eu não sou assim muito a favor de ficar tomando muitos medicamentos. Por quê? Porque ali no finalzinho do primeiro trimestre eu tive um super susto, que foi uma dor muito forte no abdômen, aqui do lado esquerdo, e doía demais, e eu achei que pudesse ser pedra nos rins.
enfim, fomos, né, pro hospital. Foi um momento muito delicado, senti muita dor. E aí eu fui diagnosticada com uma doença autolimitada, que se fala, que isso significa que tende a passar sozinha, mas que seria necessário a gente tomar, né, eu tomar anti-inflamatório, enfim, mas grávida não pode tomar. Então, eu sofri muito, eu tomei muitos remédios, e eu sabia que aqueles remédios não eram pro neném, era pra mim. Então eu fiquei um pouco traumatizada com essa coisa de remédio. Então, os enjoos que eu comecei a ter, as náuseas, eu evitava tomar remédio por conta dessa fase que eu tive que tomar muitos remédios, e eu não me senti bem com isso. Então, coisas que me ajudaram bastante, assim, né, dicas práticas. Água gelada me ajudava muito no enjoo, pouquinho, assim, porque tomar muito também não me fazia bem. Água de coco gelada, além de me manter hidratada, me aliviava. Picolé de limão me ajudava demais. E a famosa bolacha de água e sal, né? Que é a nossa amiga pra todas as horas. Então, se eu puder deixar uma dica pra vocês, é isso. Invistam nessas coisinhas, mas não fique se culpando muito, porque essa fase vai passar e logo você vai conseguir se alimentar bem e devolver pro neném todos os nutrientes que ele precisa, as vitaminas e enfim. Então, fica tranquila, vai passar. Existem algumas mamães que enjoam até o final da gestação. Confesso que quando eu tava muito ruim, eu comecei a ver relatos de primeiro trimestre e eu comecei a ficar preocupada, eu comecei a dizer, Senhor, será que eu tenho isso? Eu não vou aguentar, eu tô aqui me passando. É assim, parecia uma virose muito forte, uma coisa surreal, assim, sabe? Não dá nem pra explicar, não gosto nem de lembrar dessa fase. Então, esse foi, né, o meu relato. Essa foi minha experiência com enjoo, né? Tive muito enjoo. Porém, passou as 13 semanas, virou ali 13 semanas. Então foi quase no segundo semestre, né? Virou 13 semanas, desapareceu tudo, gente. Enjoo, parece que eu levantei uma nova mulher. Eu já tinha escutado isso e eu achava que era bobeira. Até parece, né? Que dorme de um jeito. Gente, foi assim. No outro dia eu acordei, comecei a comer crepioca com ovo. É só a coisa do frango aí que ainda não voltou, porque eu acho que eu peguei um pouquinho de ranço. Espero que passe depois que o neném nascer. Uma coisa que eu sentia muito era sono, cansaço, e que é muito comum. Então, a dica que eu tenho pra te dar é o seguinte: se você pode descansar, descansa. Porque essa fase também vai passar. E depois você viu o segundo semestre, você vai ver que é a fase que você mais tem pique, mais tem gás, Deus sabe o que faz, porque é um momento pra você organizar enxoval, organizar as coisas. E então, se você puder descansar, descanse. Eu não podia, porque eu trabalhava o dia inteiro. Depois eu abri mão, né? Fiquei só meio período. Mas essa fase do primeiro trimestre eu trabalhava o dia inteiro e acordava cedo. Então, descanse quando você puder. Tá em casa? Tem casa pra limpar? Vai descansar. Vai descansar. De verdade, assim. Você tá cansada. E a minha médica até tinha me explicado: olha, você tá produzindo placenta. Agora o neném ele precisa de alguns nutrientes. E o que sobrar fica pra você. Então, por isso que você fica muito cansada. Ainda mais enjoando, que aí você não consegue se alimentar bem. Então, tá cansada? Vai dormir. Descanse, se você pode. Se você não pode, quando pode, não seja boba, não perca esses momentos. Sobre roupas, acho que eu consegui assim usar por um bom tempo, ali até umas 12, 13, 14, até 16 semanas. Muitas coisas que eu tinha no meu guarda-roupa ainda, porque minha barriga era consideravelmente pequena. Algumas pessoas diziam: nossa, parece que tá grávida. E hoje isso às vezes me incomoda um pouquinho, porque parece que, sei lá, não sei, eu quero ter um barrigão, eu quero ter uma barriga de terceiro trimestre. Mas lá na época, não me incomodava muito, sabe? Porque eu pensava assim, pelo menos é uma coisinha nossa, hein? Um segredinho nosso aqui. Eu e você, neném, e tá tudo bem. Mas eu consegui usar bastante roupas minhas ainda, né? Não precisei investir em vestido, nada disso. Mas uma coisa que eu quero deixar assim pra você é: se cuide, sabe? Se esforce pra se sentir bem, pra se sentir bonita. Já não tá num dia legal, já tá enjoada, já tá nauseada, já tá, às vezes, né, com os hormônios lá em cima. O que você pode fazer por você? Faça já uma maquiagem, um corte de cabelo, uma hidratação. Diz que eu me arrastava, não queria fazer isso, mas eu não vou fazer, porque eu sei que isso vai me fazer bem, né? Lá na frente vai me fazer bem. Então, faça isso, sabe? Mas tô um caco hoje. Não, tudo bem. Respeite o seu tempo, mas sempre que você puder, valorize, sabe? A sua autoestima. Faz bem se cuidar, faz bem, porque você tá numa fase linda. Porque você tá numa fase que não volta mais. Então, como é bom olhar pra trás e dizer: nossa, eu fiz tudo que eu podia fazer pra me sentir bem nessa fase. Então, se maqueie, passa seu perfume. Se você não enjoar de perfume, porque eu enjoei, não conseguia nem sentir cheiro de perfume. Eu tive essa coisa com cheiro bem aguçado, assim, até as 13 semanas. Mas depois passou. Mas se arruma, faz uma escova no cabelo, faz um penteado legal, coloca uma roupa que faz você se sentir bem. Porque isso só quem vai poder fazer é você. Não adianta colocar a culpa em ninguém, não, né? Só você. E pegando esse gancho aí, né, da beleza, muitas mães perguntavam pra mim: Isa, o que você usa na gestação? O que você deixou de usar? Bem, próprios pra gestação, na questão de estria,
correria, né, estética e tudo mais, eu tinha investido no bioóleo, né, que é aquele óleozinho. E também ganhei de uma amiga um kit Minha Barriguinha, que eu usei bastante. Mas depois, eu conversei com muitas pessoas, com muitas mamães que disseram pra mim, Isa, óleo de paixão, óleo de amêndoas paixão, é um sucesso. Vai, tu já passa no banho, porque se tu tiver com preguiça de passar depois, tu já passou no banho. E aí foi o que eu fiz. Comprei um óleo paixão, de banho mesmo, e comprei também olhinho de rosa mosqueta puro. Então eu coloquei dentro do óleo paixão isso, porque daí evita estrias, evita manchinhas, foliculite, um monte de coisa. Então eu coloquei dentro, né, desse óleo paixão. Então ficou um óleo bem mais concentrado, bem mais potente. Fiz essa misturinha. E passo todos os dias na minha barriga, nos meus seios, no meu quadril, que é onde tende a esticar mais, né. Uma coisa também que é legal é evitar banhos muito quentes. Eu hoje tomo banhos mais quentes porque tá muito frio aqui onde eu estou, né, na minha cidade. Mas eu evito tomar banho muito quente. Geralmente eu coloco mais quentinho no final pra sair. Porque isso causa mais coceira e tende a dar mais estrias. E também cuidar com o seu peso, né? Quanto mais peso você ganha, mais você estica e isso tende a dar mais estrias. Mas assim, não tô preocupada com isso. O que eu puder fazer pra evitar, tudo bem. Mas eu sei que são marquinhas de uma fase linda e que lá na frente a gente trata isso porque tem como tratar. Outra coisa é skincare. Eu sempre gostei muito de fazer skincare. Postava, né, vídeos e nos stories, assim, fazendo a minha rotina de skincare. Então, larguei, claro, alguns produtos que não podem ser usados na gestação. No primeiro trimestre isso é mais delicado ainda, né? Então toma bastante cuidado. E eu usava um sabonete Dove infantil pra lavar o rosto, né? Fazer aquela espuminha que eu gosto de manhã. Hidratante eu usei o da Bioré, estava usando e uso ainda da Bioré. E filtro solar da La Roche. Então foi isso, assim, né? Isso que eu uso. Agora de maquiagem, continuo usando a mesma coisa. Shampoo, condicionador também. Só cuido, claro, com a composição. Não vou usar nada com ácido, com coisas nesse sentido. Mas eu continuo usando tudo igual e tá tudo certo. Bom, esse vídeo já tá muito longo, mas pra finalizar, eu quero dizer que foi uma experiência única esse primeiro trimestre. Foi muito desafiador. A gente tá lidando com 1 milhão de coisas, com transformações, com informações. E a gente começa a perceber até mesmo um lugar de, nossa, eu preciso deixar o meu egoísmo de lado porque agora eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que precisa ser feito. Então, não gosto de fazer exame de sangue, vai ter que fazer. Acordava várias vezes para ir ao banheiro, não conseguia dormir por causa do enjoo. Então a gente vai perdendo um pouquinho desse controle que a gente tem sobre a nossa vida desde os primeiros meses de gestação. E isso é lindo, porque um filho te livra do teu egoísmo. E como é bom ser livre de egoísmo, né? Então eu sou muito grata por isso. E eu quero deixar aqui todo o meu carinho. Eu já não estou mais no primeiro trimestre, mas eu quero deixar todo o meu carinho às mamães que estão passando por isso. Não é fácil. Se você escutar isso, assim, a gravidez não é doença, você tá sendo exagerada demais, enfim, não se coloque num lugar de vítima, mas entenda que só quem passa sabe, e às vezes nem quem passa. Porque algumas mãezinhas, às vezes, por terem passado, esquecem. E aí tentam resumir a maternidade da outra, segundo a sua perspectiva, segundo a sua experiência, e isso não é legal, né? Então, para todas as mamães que estão aqui, aquelas que estão passando por isso, aquelas que já passaram, tenham empatia, né? Porque cada gestação é muito única e eu acho que a gente precisa dar a mão uma para outra e se ajudar muito nessa fase. Tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quero começar a postar com mais frequência. Vou fazer também um relato de segundo trimestre. Chegaram várias coisas também pro Benito, o meu menino, pra quem não sabe, né? Meu Deus, tô grávida de um menino. Então, pra você ficar sabendo disso tudo, me siga lá nas redes sociais, no meu Instagram, Isa Pelisson. Lá eu compartilho tudo diariamente, a minha rotina, como tem sido. E agora não tem mais volta, né, gente? Não vou parar mais de compartilhar porque é uma nova jornada, é um novo tempo da minha vida e eu quero documentar tudo isso porque eu acho uma delícia. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!